Você já se perguntou quem será que foi o primeiro brasileiro? Se nunca se perguntou, agora provavelmente você está querendo saber. E é isso que eu vou te contar hoje. É isso que eu preparei para você. Mas antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Will e eu queria propor uma brincadeira para você. Olha só, o nome do primeiro brasileiro começa com uma dessas 4 letras que eu vou te falar agora. E você vai ter que adivinhar. Vamos lá. J, P, C ou N? Minha esposa acabou de gritar ali dizendo que é N, não sei se deu pra escutar, mas ela também não sabe, tá? Ela não faz a mínima ideia. E quando for bem no finalzinho desse vídeo, eu vou te contar qual é realmente o nome do primeiro brasileiro. E se você acertar, você vai ganhar um selo. Ó, o nome do selo é Uau, você é incrível e acertou de uma maneira maravilhosa, tá? Se você acertar, você ganha esse selo bem bonitinho. Mas agora, de todo jeito, vamos lá. Mas não se esquece de se inscrever, de deixar o seu gostei, de comentar e compartilhar esse vídeo pra todo mundo, porque eu tenho certeza que esse é um conteúdo bem difícil de achar. Eu mesmo tive muita dificuldade para achar isso no YouTube, na internet no geral, para saber quem foi o primeiro brasileiro, tá? Então é conteúdo praticamente exclusivo. Nossa história começa com um navegador português chamado João Lopes Carvalho, também conhecido como Carvalhinho. Em 1515, ele era o cara que pilotava uma nau chamada Bretoa, que era uma dessas naus que vinham para o Brasil para pegar o tão famoso pau-brasil. A tripulação tinha alguns regulamentos que eles precisavam seguir, e eram regulamentos bem pesados, olha só. As toras de pau-brasil tinham que ser recolhidas rapidamente, elas deviam ser acumuladas de forma que nenhum espaço ficasse vazio no navio. Os marujos não podiam xingar, não podiam falar mal de Jesus, não podiam cuspir no chão e não podiam falar com os indígenas e nem namorar as indígenas, entre muitas outras coisas. Ou seja, essa nau era basicamente um quartel-general, só que no mar. E caso eles descumprissem alguma dessas regras ou algumas das outras regras que eu não mencionei, eles poderiam ser punidos. E aí a punição podia ser desde terem o seu salário totalmente cortado, ou seja, não receber nada, ou também levarem chibatadas até serem literalmente exilados aqui no Brasil, deixados aqui no Brasil enquanto toda a tripulação voltava para Portugal. Mas o que importa é que papo vai, papo vem, os caras chegaram na feitoria da Baía de Todos os Santos. E aí você me pergunta, mas Will, o que seria uma feitoria? A feitoria nada mais era do que o lugar onde os indígenas despejavam as toras de pau-brasil. Tinha um cara também que era conhecido como feitor. Ele ficava dentro das feitorias e era ele que tinha um contato com os indígenas. Ele ficava lá durante mais ou menos um ano, esperando enquanto os indígenas despejavam cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí a história fica mais legal, porque na feitoria da Baía de Todos os Santos, que fica provavelmente perto de Salvador, o feitor descobriu que estava faltando 6 machados. E o que isso tem a ver com a história? Eu tenho certeza de que você sabe que os europeus simplesmente chegavam, né? Os portugueses chegavam, davam presentes para os indígenas, pegava o pau-brasil e iam embora. E aí, o que era dado como presente para os indígenas? Algumas das coisas que eram dadas eram espelhos, pentes e machados. Ou seja, se alguém surrupiou 6 machados, essa pessoa provavelmente teve algum contato com o indígena, deu esses 6 machados para o indígena e tentou fazer negócios com ele ali, cara a cara com o indígena. Só que lembrando que os marujos não podiam ter contato nenhum. Ou seja, quem seja lá que fosse pego tendo feito isso, provavelmente seria exilado aqui no Brasil. De toda forma, a tripulação que tinha parado na Baía de Todos os Santos seguiu viagem e foi para a feitoria de Cabo Frio. E lá é que teve o julgamento do caso dos 6 machados. E é aí que entra na história o nosso conhecido Carvalhinho, João Lopes de Carvalho. Ele foi culpado, ele foi considerado culpado de ter surrupiado lá os machados. Não só ele, como também um cara chamado Pedro Anis. Os dois foram considerados a ficar em Cabo Frio, na feitoria de Cabo Frio, enquanto que a tripulação toda voltaria para Portugal. Eles juraram inocência e até hoje ninguém tem certeza se eles realmente roubaram ou não, tá? Então pode ter sido outra pessoa, ninguém sabe. De toda forma, como eles foram condenados a ficar lá na feitoria de Cabo Frio, com certeza eles ficaram lá, né? Ou provavelmente, claro que não, é óbvio que não. Ninguém faz o que é mandado, afinal de contas era 1511, não tinha mais ninguém aqui praticamente no Brasil, então os caras estavam um pouco se lixando. Eles saíram da feitoria de Cabo Frio e foram parar no Rio de Janeiro,
lugar onde eles ficaram praticamente sozinhos. Além deles, só tinha os outros indígenas daquela região. Você consegue imaginar o Rio de Janeiro tão grande como é hoje, vazio praticamente? Imagina 2 pessoas e mais alguns indígenas e é pronto, é isso. Eles tinham o Rio de Janeiro inteiro, só pra eles. Eles ficaram num lugar que na época era chamado de Baía dos Inocentes e hoje é conhecida como a Baía de Guanabara. Mas em 1516 passou aqui no Brasil uma caravela espanhola que tinha umas intrigas com Portugal. Quando eles viram os caras que tinham sido exilados aqui no Brasil por Portugal, o que eles fizeram? Vem conosco que a gente leva vocês embora. Então eles levaram os dois para Sevilha. Chegando em Sevilha, Carvalhinho conheceu um cara muito importante para essa história, Fernão de Magalhães. E uma das coisas mais importantes sobre ele é que ele seria o cara a dar a primeira volta ao mundo, ou pelo menos o cara a planejar a primeira expedição que chegaria um dia a dar a primeira volta ao mundo. Então, depois de muito planejamento, Fernão de Magalhães finalmente partiu rumo ao seu objetivo, junto com Carvalhinho. Só que, antes de terminar a volta pelo mundo, eles teriam que parar no Rio de Janeiro. Então, Carvalhinho convenceu Fernão de Magalhães a parar na Baía dos Inocentes. E aí o Carvalhinho pediu para ele descer. Falou, Fernão de Magalhães, será possível, meu grande amigo, que eu poderia descer aqui? Mas que estranho, né? Porque os marujos eles não podiam ter contato com os indígenas. Então, por que será que ele estava querendo descer? O que será que estava acontecendo? O Carvalhinho falou, olha, Fernão, eu morei aqui durante muito tempo, então, né, eu sei como é que são as coisas aqui. Você pode, por favor, me deixar descer? Fernão de Magalhães falou, quer saber? Tá bom, vai, você pode descer, só você, desce lá. Eles tinham chegado lá no Natal, ou seja, o Carvalhinho celebrou o Natal aqui no Brasil. Quando chega no dia seguinte, ou seja, dia 26 de dezembro, lá vem ele num barquinho com uma indígena e um filho. Ele tinha tido um filho quando ele estava aqui no Brasil. O filho dele já tinha 7 anos e passou a ser conhecido como Ninito, né? Ninho, pequena criancinha, Nininho. Ele tinha deixado a mãe da criança aqui no Brasil quando ele teve a oportunidade de ir para a Espanha. Olha só como era os homens naquela... Apesar de que hoje também tem muito homem, né, que faz isso, abandona simplesmente os filhos. Mas de todo jeito, pelo menos ele tentou convencer o Fernão de Magalhães a deixar a indígena e o filhinho também a entrarem na embarcação e irem junto com ele. Só que o Fernão de Magalhães não deixou a indígena entrar. Porém, o Ninito, a criancinha, ele deixou, falou, não, vamos conosco. Como eu falei que eles tinham chegado aqui no Brasil no Natal, eles também aproveitaram para passar o Réveillon de 1519 para 1520. Inclusive, muita gente acredita que é por causa disso que o Rio de Janeiro se chama Rio de Janeiro, porque teria sido o lugar onde os espanhóis e o Carvalhinho passaram o Réveillon, e foi nesse Réveillon também que eles começaram a tradição de soltar fogo. De toda forma, eles partiram para terminar o resto da viagem, conseguir finalmente dar o resto da volta ao mundo em 1520, né, já depois do Réveillon. Porém, a situação ficou tão ruim que os tripulantes tiveram que começar a comer as suas próprias botas, ou seja, eles não tinham mais comida, estavam começando a comer a própria borracha das botas. E os ratos que apareciam na nau começaram a ficar muito valiosos, eles pagavam alto dinheirão para comer rato, de tanta fome que tava. Eles começaram a fazer motins e começaram a se revoltar, mas ainda assim a situação acabou sendo meio que contornada e eles conseguiram passar por isso. Mas o Fernão de Magalhães, ainda assim, mesmo tendo controlado a situação, morreu antes de chegar no seu objetivo. Ele morreu num conflito contra os nativos das Filipinas. Só que o barco continuou, todo mundo continuou no seu objetivo, né? Não é, tá, o capitão morreu, dane-se, a gente vai continuar, vamos terminar, vamos tendo essa volta ao mundo, vamos fazer. Então escalaram outros capitães e eles conseguiram realmente terminar a viagem. Ou seja, o menininho lá, o Ninito e o Carvalhinho conseguiram terminar a viagem da volta ao mundo, o que é algo incrível. Só que o problema foi na hora da volta. Existiam cada vez mais e mais conflitos. E também os líderes iam trocando, né? Porque a tripulação ia ficando com raiva, e aí acabou que o Carvalhinho se tornou o líder, né? Se tornou o comandante de uma das naus. Porém, mais uma vez, a tripulação se enraiveceu e matou
tanto o Carvalhinho quanto o filho dele, o Ninito. E assim foi o fim do primeiro brasileiro. Mas ainda assim eu te deixo uma pergunta: qual dos dois era o primeiro brasileiro? Bom, obviamente era o Ninito, sim, correto? Afinal de contas, foi ele que nasceu aqui no Brasil. Então teria acertado a pessoa que tivesse chutado a letra N, correto? E se eu te dissesse que naquela época brasileiro era uma profissão, você acreditaria em mim? Naquela época, brasileiro era a pessoa que explorava o comércio do pau-brasil. As palavras que terminavam em eiro tinham uma ligação com profissão. Os caras chegavam aqui de Portugal e já tinham indígena. Então é completamente impossível da gente saber quem foi realmente a primeira pessoa que nasceu aqui no Brasil, ou seja, literalmente o primeiro brasileiro de nascença. Porém, o primeiro brasileiro em questão de profissão a morar aqui no Brasil foi o Carvalhinho, o João Lopes de Carvalho. Então, se você chutou letra J, você acertou. Toma aqui o seu selo. Meus parabéns, seja bem-vindo para o clube seleto de pessoas que acertou isso daqui. Eu provavelmente teria errado, eu também teria chutado letra N, não sei porquê, mas eu teria chutado. Meu bem, qual você achou que era? Você acertou ou não? Que ler Iracema não me valeu de nada. Ler Iracema não te valeu de nada? Por quê? Fiquei morrendo de raiva e, de acordo com a minha professora, o primeiro brasileiro no livro de Iracema seria Moacir. Era um filho de um cara de Manaus com Iracema. Só pra você saber, eu tinha chutado a letra M. Chutado M? Mas eu não falei M, eu falei N, J-P-C-O-N. Ah, então nem chutou. Nem chutou. Você nem chutou. Só de raiva agora eu chuto J. Não, mas agora você já sabe quem é, ué. Mesmo assim eu dou o selo pra você. Tenho certeza de que nenhum professor seu de história nunca te ensinou isso daqui. Deixa aqui nos comentários se você acertou qual que era a letra, né, que você achava que ia ser. Se você acertou, lembra que você ganhou o selo, tá? Mas uma coisa que eu não quero que você saia desse vídeo sem saber é que não importa se você foi o primeiro brasileiro ou não, se tem alguma coisa de especial, de diferente sobre você. Não, isso não importa. O que importa é que Deus ama você. E eu posso te garantir que se você não for o primeiro brasileiro ou o segundo brasileiro, tanto faz, mas Deus te ama assim como Ele também amou o primeiro brasileiro. Eu sei que aconteceram diversas coisas, né, e ele acabou morrendo, mas ainda assim, né, é a vida. Ainda assim a gente sabe que Deus amou o primeiro brasileiro e que Deus ama você também. Então eu espero que você saia desse vídeo aqui bem feliz. E se você puder, como eu falei, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei. Meu objetivo com esses vídeos é fazer as pessoas felizes, é contar histórias legais, é levar o amor de Deus também para as pessoas, né? Sempre trazer uma diversão. Através da diversão também a gente consegue, né, demonstrar o amor de Deus. Então, se você gostou, se você gostaria de espalhar essa mensagem para mais pessoas e se você gostaria de mais vídeos como esse, como eu falei, deixe seu gostei, se inscreve, compartilhe esse vídeo para todo mundo. Você também pode clicar em algum desses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora para assistir mais. Um desses é sobre e se você tivesse desaparecido e até agora você não soubesse, o que aconteceria com você? E o segundo é a história de Lampião e Maria Bonita. É um vídeo bem legal, tá bem divertido, todos eles são bem divertidos. Mas agora eu espero que você assista qualquer um desses e até mais, tchau, tchau, tchau. Tchau!